Olá, para você que está em casa, seja muito bem-vindo ao Sem Roteiro. E hoje o nosso assunto, gente, é muito importante. Todo mundo precisa disso, todo mundo, independente de ser criança, de ser adulto, de ser idoso. Quando a gente é criança, a gente aprende com o nosso ambiente. Se eu estiver errada, ela vai me corrigir, mas eu acredito que é isso. A nossa convidada hoje é psicóloga e neuropsicóloga, é a Velma Venturelli Alves. Doutora Velma, muito obrigada pela sua participação. E aí, já adivinhou qual é o nosso assunto? É isso mesmo, gente. A gente vai falar de saúde mental. Todo mundo precisa? Velma, como é que é isso? Saúde mental é a urgência da atualidade, né, Júlia? Todo mundo precisa. E como eu falei, criança. A criança tem a saúde mental dela baseada nessa ambiência, na família que ela veio. Se a família é um caos, a saúde mental dela também tende a ser um caos, por exemplo? Totalmente. Totalmente, né? Então, quando a gente fala da saúde mental das crianças, o que que os dados nos dizem, né? Que tem aumentado assustadoramente o número de crianças que está com transtorno de ansiedade, crianças, depressão infantil, crianças com que se cortam, Júlia, né? Crianças com ideações suicidas, inclusive. Então, isso é urgente. E a criança, geralmente, Júlia, ela é o porta-voz, né? É ela que mostra o adoecimento familiar. É claro que questões genéticas também, né? A questão da herdabilidade também vai ter o seu impacto, mas nós não podemos dizer da influência do ambiente para essa criança. Né? Aí entra aquela questão, né, Júlia? Herdabilidade versus ambiente. Nós acreditamos muito na influência do ambiente para a saúde mental dessa criança. Uma saúde mental boa reflete um ambiente bacana para essa criança. E, Sim, consequentemente, um adulto também, Velma? sim, sim. Né? Os fatores ambientais, eles têm muito peso, Júlia. Né? Então, fato é que quando a gente fala de depressão, nós somos, se eu não me engano, o quarto maior da América Latina. Latina. Uhum. E quando a gente fala de ansiedade, nós temos o triste ranking do primeiro. Né? Nós temos mais de 18 milhões de pessoas com transtorno de ansiedade. Isso com laudo. Nossa. Tira aqueles ali que não procuram ajuda, né? Aqueles que não têm acesso a esse tratamento por vários motivos, né? Por vários fatores. Então, os dados são assustadores. A questão da saúde mental, ela é urgente, pois ela tem alcançado, como você disse no início, desde as crianças até os idosos. E, Velma, quando a gente fala assim, ter uma saúde mental boa, o que que seria hoje isso para você enquanto psicóloga, neuropsicóloga? O que que seria uma saúde mental ok em dia? Júlia, isso não é ausência de problema, né? É saber como lidar? Exato, é ter recursos internos para lidar com eles. Porque nós vivemos uma sociedade estressora, não é verdade? É só olharmos em volta. Só olhar o trânsito, né? Exatamente. Então, nós vivemos num contexto social que é estressor mesmo. Então, muitas pessoas, elas confundem saúde mental com uma situação tranquila, com ausência de problemas. E não é isso. É a forma como a gente tem recursos internos para processar essa informação, de forma a passarmos pelo problema de forma inteira, não é? Isso é saúde mental, não é ausência de problema, nunca foi e nunca será. Mas é ter recursos internos de reconhecimento das emoções, de gestão emocional, para que eu consiga lidar com as situações estressoras, sem adoecimento. Hoje a gente ficou muito famoso essa questão de você saber lidar, interpretar os seus sentimentos com o filme, né? Divertidamente, Sim. certo? Mas como um adulto hoje, Velma, ali trata de uma criança que, né, o primeiro filme é uma situação, o segundo já é ela um pouco mais velha e tudo mais, que passa aí pelos os hormônios e tudo. Mas como nós, mais velhos, aprendemos a lidar com os nossos sentimentos? Hoje a internet ensina os pais a tratarem o sentimento dos filhos. O que que você está sentindo? É raiva? É ansiedade? É medo? Uhum. Mas e nós, enquanto adultos, enquanto pais também? Porque é aquele ditado, né? Faça
o que eu diga, mas não faço o que eu faço, né? Então, assim, meu filho pode fazer o que eu faço também e ele vai ter uma saúde mental ok, ou ele tá vendo uma outra coisa? Essa é uma reflexão que cada pai e mãe deve fazer. Eu sempre Exatamente. levanto a bandeira, Júlia, do pai, da mãe, do cuidador, olhar para si. Às vezes, na clínica, a gente recebe muitas mães, principalmente, tá? É o nosso maior público, pedindo ajuda para o seu filho. Mas quando eu converso com essa mãe, É a mãe Júlia, que precisa. eu percebo que ela está sofrendo. Ela está em franco sofrimento, Júlia. Ela está triste, sabe? E ela precisa de ajuda. Nas conversas que a gente tem, as mães choram, falam, eu não sei mais o que fazer, eu estou desesperada, mas você vê uma mãe que está totalmente fragilizada e gritando por ajuda. Então, ela precisa olhar para si primeiramente, buscar o seu autocuidado para que ela consiga ter uma melhor versão desse papel em função de ser mãe. Ela precisa olhar para si. Então, essa colocação que você fez, ela é de extrema importância, né? Porque a gente convida as mamães a olhar para si. Porque primeiro que elas pensam são nos filhos. Porque eu vejo muito isso como mãe, né? A gente tá numa internet aí, num mundo de sem fronteiras, onde ensina, pede pro seu filho da emoção. Mas e eu? Como que eu fico, né? Quando o meu filho me vê nervosa, estressada, ansiosa, da onde que vem tudo isso? E aí uma outra questão que a gente pode pontuar também de extrema importância nesse contexto é como nasce a ansiedade, Velma? Até que ponto a ansiedade é boa? Peraí, isso aqui é uma ansiedade boa. Hoje eu estava ansiosa, por exemplo. Mas era uma ansiedade boa. Era algo gostoso, né? Que é estar aqui. Mas até que ponto isso é bom e até que ponto isso não é? E como você, como psicóloga, vai poder ajudar a gente? Como ensinar isso para quem está em casa, né? Ou isso aqui é uma ansiedade bacana, isso aqui não é. Então, vamos para a primeira parte da pergunta, né? Como que a gente trabalha com adulto? É mais ou menos a mesma vertente, Júlia, porque existem muitos adultos que nunca tiveram uma educação emocional, sabe? Foram vivendo, foram levando. Então, é importante que o adulto também saiba identificar, reconhecer a emoção. Nós somos seres emocionais. Vamos falar da raiva. Todo mundo pensa que a raiva é vilã, mas ela tem a sua função e tem o seu papel. Então, aí agora a gente pega o gancho para ir para a segunda parte da sua pergunta, a questão da ansiedade. Quando ela fica vilã e quando ela é boa, a ansiedade faz parte da vida. Veja bem, se não for, falando do divertidamente agora, lembrando aquele trechinho, lembra que ela falou assim: eu preparo para o futuro. Você estava ansiosa, mas foi isso que te levou a se preparar, não é? A olhar as coisas com antecedência, a antecipar os seus passos. Ela é importantíssima para a vida. Não tem problema ter ansiedade. O que a gente analisa é quando está fora da curva. Quando ela pega o viés da patologia. E aí, vamos supor, agora eu quero usar um exemplo com você, para te deixar compreender melhor. Imagine que você sai para caçar, Júlia. Pode fazer, se faz de Pode, conta? pode, pode. Imagine que você vive numa cultura, em um momento cultural histórico que você precisa sair para caçar. Ok. Júlia, se você vê um leão na sua frente, Sai correndo. mas você está vendo? Antes de você sair correndo, o seu cérebro acionou muitas coisas. Ele acionou a sua amígdala, que acionou a glândula suprarrenal para liberar em quem você cortisol e adrenalina. Porque você realmente, Júlia, para que você tenha chance de sobrevivência, você precisa entrar no modo luta ou fuga. Quem paralisa já foi, né? Já foi. Então, correr é uma chance de sobrevivência? É. Lutar é uma chance de sobrevivência? É. Então, todo o teu corpo vai ser preparado para isso. Muita adrenalina, muito cortisol, vai fazer com que sangue pare de circular nessas regiões assim mais do meio do corpo e jogue para as extremidades, braço e perna, para que você tenha mais força, ou para correr, ou para lutar, tá vendo? Isso é importante. Agora imagina que o que você viu não seja um leão, seja um gatinho, só que na sua cabeça é um leão. Você entende que o seu corpo ele vai liberar tudo isso por uma situação que ela não está de acordo na sua intensidade. É aquela tempestade em copo d'água, né? Isso, geralmente o ansioso, ele tem pensamentos catastróficos, Júlia.
Tudo é um viés mais perigoso, mais negativo. E isso é extremamente sofredor. É por isso, Júlia, que muitas vezes uma pessoa chega no hospital, ela está convicta de que ela está dando um infarto, que ela vai morrer. Ela está com sensação iminente de morte, porque Meu quando passa Deus. para o pânico, faz todos os exames, não é nada. Agora, como isso? Você falou, Velma, e como a gente trabalha isso? Primeiro, identificando a emoção, reconhecendo a emoção, e aí agora eu vou para dentro da linha que eu trabalho, que é a teoria cognitivo-comportamental. É aprendendo que os pensamentos influenciam as emoções. E que a gente precisa identificar o pensamento, questionar o pensamento e ver se esse pensamento está de acordo com a situação. E se tiver, Velma, aí a gente vai para a técnica de resolução de problemas. Porque o que a gente faz? Senta e chora? Faz parte, Faz pode, parte. desde que não permaneça lá, porque um problema precisa ser resolvido. Isso é quando eu tenho recurso para fazer. Quem não tem, Júlia, é adoecimento. Né? Uma pessoa com crise de ansiedade, uma pessoa com cérebro deprimido, Júlia, é da compaixão, é de muita compaixão, porque é um adoecimento. Na depressão, nós temos ali todo um desequilíbrio químico e elétrico naquele cérebro. Não é frescura, não é modinha, sabe? Não é exagero. Não é, olha aí os índices de pessoas que ou tentam se matar ou têm ideações suicidas. Quando chega na nossa clínica e começa a conversar com a gente, olha, eu vou falar o que eu nunca falei. Eu estou pensando em tirar minha vida, esse pensamento está me perseguindo. Talvez nunca disse para ninguém. Talvez nunca faça, talvez faça, mas mesmo que nunca faça. O cérebro ele quer sobreviver, Júlia. É a essência do nosso cérebro. É a sobrevivência. Quando esse cérebro entra no modo de eu não quero mais, algo está horrivelmente errado, porque é a contramão da essência que é a sobrevivência. Sabe? Então algo está muito errado. A gente ouve muito assim, às vezes de familiares, mas ele está fazendo isso para chamar atenção. Mas se alguém precisa chegar nesse ponto, Júlia, para chamar Para chamar atenção, atenção, né? algo também está muito errado. E agora a gente tem ouvido relatos semelhantes com crianças, né, cada vez mais novinhas. Isso se remete ao quê? Ao celular, aos pais deixar criar como querem, a essa geração Enzo, que o pessoal fala muito. Olha, O que se deve é tudo algo isso? assim muito multifacetado. A gente não pode simplificar o complexo. Sabe, isso é uma discussão para um pano de manga. As redes celulares têm influência nisso? Claro que tem, os dados mostram isso, né? Que depois do advento de redes sociais, por exemplo, como o Instagram, o TikTok, o número de crianças que desenvolveram ansiedade e depressão aumentou vertiginosamente, gente. Isso são dados. Então, tem influência. Tem influência. O que foi muito estimulado por essas redes sociais? Uma comparação desleal, né? Nós vivemos a era dos filtros, não é verdade, Júlia? Uhum. Você coloca um filtro e se sente bem, mas o espelho da tua casa não tem filtro. Então, as pessoas estão se aceitando cada vez menos e se comparando com uma realidade que é irreal. Ela não existe. Como você disse aqui no início, né? As pessoas sorriem para. Esses dias eu estava vendo um post, Júlia, Nas redes que mostrou sociais. pessoas, fotos nas redes sociais um dia antes, horas antes de cometer suicídio, sabe? Ou de tentar o suicídio uma semana antes. Você olhava, você não dizia, parecia que estava felicidade em pessoa, mas não era nada dessa forma. Tem um documentário na Netflix que trabalha muito isso aí. Se eu não me engano, é muito além das redes. Duas irmãs, não é essa? Não, não, ele vai trazer todo um assunto, se eu não me engano, esse título, das redes sociais. Ele vai entrevistar pessoas, ele vai mostrar dados, sabe? Ele vai ver como que as redes sociais nos colocam dentro de uma bolha. Né? Eu É, só recebo aquilo que ele já percebeu que eu que quero. eu quero. E é engraçado, é interessante isso, Velma, porque esses dias a gente estava com um conhecido que ele tinha terminado o relacionamento. E ele não bebe.
Só que o engraçado foi que ele fez um post na rede social com uma cerveja e um copo, né? Como se ele estivesse ali bebendo. E de fundo tinha um outro copo, que era o copo, inclusive, do meu esposo, que estava de fundo. E aí, quem olha só aquele corte ali, vai achar o quê? Que ele tá bebendo algo que ele não fazia e que ele não fez, por sinal que ele estava com a gente, com uma outra pessoa, dando a entender, de repente, que seria uma outra mulher. E a gente até brincou e falou, rapaz, rede social você posta o que você quer mesmo, né? É Então, claro. assim, só que por dentro o menino tava ali quase chorando, porque tinha, né, a moça tinha encerrado o relacionamento com ele. Então, são situações que a gente quer mostrar algo que na verdade não existe. Não E até que existe. ponto isso é perigoso? Né? Até o ponto de levarmos a um possível suicídio, de repente? Pode ser, tem que analisar o contexto da pessoa, mas fato é que isso tem contribuído para um adoecimento psíquico, emocional. Né? Você tira uma foto, você arruma seu corpo, você ajeita o seu cabelo, você coloca sua pele de pêssego, aí você depois vai lá olhar no espelho e não é nada daquilo, porque não tem, eu volto a repetir, não existe filtro no nosso espelho. Então, parte da saúde mental é aceitar-se, né? É amar-se como você é. Isso, as redes sociais têm tirado isso de crianças que não têm maturidade cerebral para lidar com esse tipo de coisa. Se adulto tem dificuldade, você imagina uma pré-adolescente? Geralmente o pré-adolescente ele vai ter problemas com autoestima, gente. Até faz parte dentro de uma certa medida, sabe? Agora você imagina dentro desse contexto? E aí você citou uma outra coisa que também é um fator muito importante que a gente observa muito em clínica, Júlia, que é a questão da instabilidade emocional dentro da própria casa. Pais que brigam muito, que gritam muito dentro de casa, sabe, Júlia? O que os estudos, a neurociência mostra que como um cérebro reage diante de um grito. Os estudos mostraram, Júlia, que ele se sente altamente ameaçado. Se ele se sente altamente ameaçado, ele vai fazer aquilo que eu falei minutos atrás aqui. Ele vai acionar a amígdala cerebral, né, que é responsável pelas nossas emoções mais exorbitantes, como raiva, medo. Vai acionar, vai convocar órgãos e tecidos para lutar contra aquilo ali. Ele vai liberar adrenalina, cortisol. O mesmo mecanismo quando a pessoa se sente ameaçada por um bicho, por exemplo, por uma cobra, por exemplo. Então, eu gostaria que nós imaginássemos agora uma criança que cresce todos os dias na base do grito. O cérebro, ele busca prioridades para a sobrevivência, Júlia. É da essência dele também. Você acha que é prioridade para um cérebrozinho infantil que convive com um lar disfuncional assim? É prioridade para esse cérebro aprender? Ele quer sobreviver, né? Não. Ele só quer ver como ele vai sobreviver. Então, é claro que ele vai ter problema na escola. É claro que ele vai ter problema de foco, de atenção, de concentração, fala, né? de fala, de expressão. Porque essa criança, ela está sempre... O sistema nervoso simpático dela está sempre muito acionado, Júlia. Sabe? E ela vai crescer com uma percepção de que o mundo é altamente ameaçador, inseguro. E aí ela vai entrar ou no modo de luta ou fuga ou paralisa. Essa criança, ela vai acabar fugindo desse pai, dessa mãe. Às vezes a pessoa chega e fala assim, Velma, eu não sei, eu não consigo acesso com meu filho, ele foge de mim. Aí você já liga. Opa, o que fez com que essa criança entrasse no modo fuga? Ou ele está extremamente reativo, Velma. É um dos mecanismos de um sistema nervoso simpático muito acionado. Reagir com violência. Ou paralisa. Sabe? Perde a ação, Júlia. Nós não queremos crianças assim, né? Nós queremos crianças que tenham condições de alcançar os seus voos, né? De alçar os seus voos, sabe? De movimento para alcance de metas, de sonhos, de contribuição com a sociedade. É assim que nós. Então, o grito não vai contribuir para isso. Né? Então, lembra que você me perguntou, Velma, o ambiente? Sim. Né? Nós precisamos falar. Olha, alimentação, gente, tem um papel tão importante sobre isso também. Quando a gente fala de ser humano, a gente vai na visão integral do ser humano. Não é? Agora,
Nós temos crianças que às vezes só comem skinny, entende? E nós sabemos que nutrientes como complexo B, vitamina D, não é? Tudo isso ajuda Ferro, também na parte também emocional, é né? saúde. É saúde mental. Eu posso fazer terapia com uma pessoa o tempo longo que for, se ela tiver com a vitamina D lá embaixo. Tá vendo? Então, passa pelo compromisso, pelo reconhecimento que saúde mental requer movimento em relação a isso. Eu preciso investir nisso. E hoje a gente até vem, fala-se muito disso na internet, né? Somos uma geração que veio de pais que trabalhou muito para dar o que a gente queria em termos de ter, né, de posse, mas esqueceu-se de dar o amor, o afeto, e hoje a gente busca fazer isso com os nossos filhos. Pelo menos é o que a internet conta, né, de alguma forma. É possível, Velma, a gente conseguir ser uma outra pessoa para os nossos filhos sem acompanhamento psicológico? Existe base assim, não, minha mãe gritou muito comigo, eu não vou gritar com a minha filha, eu não vou gritar com o meu filho, meu pai me espancava, eu não vou bater. Mas ao mesmo tempo não conseguir se controlar por não conhecer um outro lado. Tem isso? Como que a Júlia, gente eu não trabalha? posso aqui afirmar que a pessoa não possa conseguir isso sem terapia, né? Depende muito da rede de apoio que ela tem, das leituras que ela busca, sabe? Mas eu posso te dizer que com terapia a coisa fica, o Mais caminho fácil. fica mais favorável, não é? O caminho fica mais favorável. Você está falando de explosões emocionais, Exatamente. certo? A gente recebe muito mães culpadas. Agora, antes de entrarmos nesse assunto, é importante que a gente tenha em mente você disse, viemos de pais que às vezes foram mais autoritários, né? Que se preocuparam em nos Exatamente. dar as coisas. Só que eu tenho que ter cuidado para ir para o outro extremo da corda. Você ter uma educação dessa forma que você está me delineando aí, não quer dizer que você não vai colocar limites no seu filho. Exatamente. Porque uma das coisas que também coopera para um desequilíbrio dessa criança, que ele não sinta território seguro para pisar, é exatamente a falta de autoridade, a falta de limites, sabe? Então, vamos assim fazer essa distinção, porque foi uma linha aí também de falas de internet, sabe? Como se falar não para a criança e delimitar limite fosse algo que a traumatizasse. E eu quero Que dizer é que o o que extremo, né? é o que eu chamo das pontas das cordas, sabe, Júlia? A gente tem que ter cuidado com os extremos, né? Não é 8 ou 80. Eu posso dar limite de forma mais funcional, porque colocar limite numa criança não traumatiza. Júlia, o que traumatiza uma criança é gritar, é comparar, é xingar. Isso traumatiza uma criança, sabe? É não acolher os sentimentos dela. Eu posso acolher o sentimento. Meu filho, eu entendo que você esteja chateado, mas continua não podendo. Ah, eu quero mexer, eu quero derrubar. Eu entendo que você esteja chateado porque você quer mexer, mas não pode mexer. Aquele objeto não é nosso, não pode mexer. Não é? É eu chegar em um ambiente e ensinar o meu filho que aquele ambiente não é dele. E o que se espera de um comportamento social? Ah, Velma, ele vai tentar? É claro. Criança ainda não tem o cérebro maduro, não é? Ele não tem, aquele cérebrozinho dele ali não está maduro. Mas ele precisa que um adulto faça a mediação quantas vezes for necessário. Não pode mexer. Não é nosso. Você já pediu? Não é nosso. Agora, o oposto disso é, por exemplo, uma criança chegar aqui, Júlia, e eu sou mãe dela, e eu assisti essa criança derrubar tudo isso aqui. Que acontece muito. Não, peraí. Aí já não é mais aquela educação, né, de acolhimento. Não, isso é permissividade. E isso é prejudicial para a criança. Vai impactar a vida dela inteira. É nosso dever de pais, sabe? Por isso que eu falei que a gente precisa buscar ajuda para a gente. Porque é difícil? É desafiador demais. E dentro dessas ferramentas que a psicologia ela oferece,
Uma delas que a gente estava conversando e que você também atua é a ferramenta do neurofeedback, né? Para mim é algo novo, Velma. O que que seria o neurofeedback? Então, deixa eu dizer que é um tema que me apaixona muito, 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 muito. É o neurofeedback. Na verdade, ele não é um tema novo, é pouco conhecido, mas é desde 1952, Nossa, para você ter então é uma pouco ideia. conhecido mesmo. Para você ter uma ideia, a Associação de Pediatria Americana, em 2013, ela colocou como primeiro tratamento, a primeira vertente de tratamento para pessoas com TDAH, transtornos de déficit de atenção e hiperatividade. Então, na verdade, não estamos falando de algo novo, né? Nós já temos aí validações, assim, sabe, de eficácia, comprovado pela ciência, baseado em evidência, mas não é conhecido porque não é medicamentoso, né? Então, vamos dizer um pouquinho o que é o neurofeedback. Primeira coisa que a gente faz é o mapeamento das ondas cerebrais. Porque quando a gente se fala de cérebro, Júlia, a gente fala, é um pouco mais conhecido a parte química desse cérebro, né? Que é onde a medicação atua. E às vezes é necessário tomar, não sou contra, né? Não sou contra. Mas a gente fala muito de neurotransmissores quando a gente fala dessa parte química do cérebro, mas a parte elétrica do cérebro, ela ainda é pouco falada. E quando eu falo da parte elétrica do cérebro, eu falo das ondas cerebrais, que aí a gente fala de gama, alfa, teta, beta. Então, o nosso cérebro, ele tem ondas mais rápidas, ondas médias, ondas mais lentas. E foi projetado para que tivesse uma harmonia nessas ondas. Por exemplo, se você está fazendo um relatório agora, aí, você pede ondas mais rápidas, né? A Certo. beta, que está ligado a muitas questões da intelectualidade, né? Do fazer, de operação, vai precisar que ela entre em cena mais nessa parte frontal do seu cérebro. Mas se ela tiver muitas ondas rápidas aí, seu cérebro afora e tudo, isso já é ansiedade. Quando eu vou relaxar, eu preciso de uma onda alfa. Né? O que é essa onda alfa? Ela está muito ligada à sensação de relaxamento, né? Os monges, nas suas meditações, eles aprendem muito a acessar, né? Essa alfa, estimular essa onda alfa. Mas ela também é uma onda ligada ao sentimento de presença. Eu estou aqui com a Júlia agora, né? No sem roteiro. Estou aqui, presente aqui. Só que quando tem um excesso de liberação de alfa, e isso, Júlia, pode acreditar, acontece mais do que a gente imagina. Mais do que a gente imagina. A pessoa tem aquela sensação de não presença, sabe? Aquela pessoa que. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa, ela fala assim: é interessante. Eu espero tanto, por exemplo, férias chegar. Eu espero tanto o ano inteiro. E quando chega, parece que eu não estou ali. Eu não consigo viver aquilo ali. Seu, o cérebro dela já foi mapeado e tem um montão de alfa onde não era para ter. Geralmente, quando se libera muito alfa, assim, Júlia, é um esquema do cérebro para anestesiar a dor. Por exemplo, a maconha, ela faz isso. Ela faz o cérebro liberar um montão de alfa. Então, a pessoa, o que o cérebro quer? De alguma forma, quer anestesiar alguma dor. Só que o problema é quando libera assim, não anestesia só a dor. Anestesia o bom. E aí vem aquela sensação de não sentir a vida, Júlia. E a vida é feita para ser sentida. Nos seus momentos bons, a sua dor. Júlia, o meu cérebro tinha, quando eu mapeei o meu cérebro, uma das coisas que foi constatado é que eu liberava alfa demais nesse cérebro. Eu sei minha história. Foi o esquema que ele conseguiu. Ele só quis me proteger, só quer sobreviver. Quantas e quantas vezes eu já participei de velórios de pessoas amadas sem chorar, sentir. É como se eu não tivesse ali. Aí todo mundo, nossa, como a Velma é calma. Isso me custava, porque depois o corpo falava.
Daí a pouco eu adoecia com alguma coisa. Entende? A vida é feita para ser sentida. Seja nos seus momentos de alegria, de praia, seja quando você vai enterrar alguém que você ama. Tem que sentir a dor. Aí Viver eu aquilo, né? viver aquilo. E aí eu ter recursos internos, eu estar inteira para viver aquilo de forma a não ser destruído por isso. Então, é isso que o neurofeedback faz no mapeamento. Coloca eletrodos na cabeça, esse eletrodo vai captar esse sinal dessas ondas, vai enviar para um amplificador. Esse amplificador vai decodificar essa informação e vai mandar para o computador. O software interpreta aquilo ali. E aí a gente tem um relatório, né? Por que a gente chama de neurofeedback? Imagina que você nunca olhou no espelho na sua vida inteira, não existisse espelho. E de repente você se olha no espelho e fala, meu Deus, eu tenho que dar uma arrumada no meu cabelo, não é? Eu tenho que dar um jeito aqui, eu tenho que dar um jeito aqui na minha pele. Imagina que para o cérebro, É isso. ele nunca se viu. Então, de repente, ele olha e se reconhece lascado. Ele mesmo se abre para a busca de novos caminhos. E aí, depois desse mapeamento, que a gente olha a bagunça, aí este software pega duas informações. Ele pega o questionário extenso que a pessoa responde para mim, é a queixa, e ele pega o mapeamento. E o software, junto com a gente, vai fazer um programa de treinamento para o seu cérebro exclusivo, Júlio. Vamos supor, eu tenho transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Imagine que você também tenha, faça de conta. Okay. Quando eu vou mapear o teu cérebro, o meu cérebro, não vai ser o mesmo padrão. Mesmo que a gente tenha o mesmo transtorno. Entende? Não dá, tem que ser um programa exclusivo para o seu cérebro. E aí, algumas sessões de treinamento, aonde a gente vai mostrar para esse cérebro que existe uma forma mais funcional, que ele gasta menos energia, que ele tem mais sensação de bem-estar. E como é que ele percebe isso? A pessoa fica o tempo todo, ele recebe, né? Eu sei que não é, tá, Júlia? Mas eu gosto de falar dele como se fosse uma terceira pessoa. Ele percebe o padrão. Por exemplo, você está assistindo uma série que você gosta. E aí a gente coloca o que a gente chama de shadow na tela, uma sombra. Então o seu cérebro começa a perceber. E se eu estou falando para ele, ó, precisa inibir alfa, eu coloco lá no sistema, inibe alfa que está inibe beta que está demais, essa pessoa está muito ansiosa. Ele começa a perceber com a melhora da tela. Quando ele alcança a meta de inibição, a tela fica melhor a imagem. Esses dias uma adolescente falou para mim, tia Velma, arruma essa televisão porque ela está piscando, tem como você arrumar a tela? Olha só. Eu falei assim, eu não posso, mas você pode. Se você se concentrar e relaxar, a tela vai melhorar. Entende? Outra coisa que ele recebe é um feedback sonoro da tela e sonoro, né? Pim. O nosso cérebro ele tem uma rapidez enorme para pegar padrão, ele ama inclusive isso. Logo ele pega o padrão, ele está recebendo e todas as vezes que ele alcança, o que ele recebe? O reforço. Nosso cérebro funciona por reforço. Qual que é o reforço para ele? O estímulo sonoro passa a ser um reforço, a melhora da tela passa a ser um reforço. Se é no jogo, o carrinho fica mais veloz. Você alcançou sua meta, você está jogando, o carrinho fica veloz. Ele entende que isso é um reforço para ele. E ele vai perseguindo este caminho. Então, nós temos assim exemplos, relatos lindos. Um deles é aquele que a gente colocou na nossa página essa semana. Suelen, né? Apenas um deles. Apenas um deles. E assim, Velma, nesse caso em especial dessa moça, ela relata no vídeo que ela tinha muita questão de não conseguir dormir, de não ter uma boa relação com os filhos, muita gritaria. Em suma, ela fala da falta de paz, né? Na casa dela. Ela usa algo interessante, né?
Ela fala que é como se fosse uma nuvem negra. Isso, exatamente, é uma É, nuvem, que ela até brinca, né? Eu conversei com a minha amiga e ela também falou que tinha essa nuvem na cabeça. Como é isso, né? Quer dizer, adultos podem fazer, crianças podem fazer, você falou da pré-adolescente. Dá para resolver a vida, então, de uma certa forma, com o neurofeedback? menina, olha, vamos dizer que ele é uma ferramenta poderosa para auxílio dessa saúde mental. Né? Claro, a gente que grita o dia inteiro, ela pode estar ali com muitas horas disponíveis, Mas mas não não tem está. qualidade de tempo. Né? Então, isso precisa ser uma prioridade para nós. Qualidade de tempo. Quanto tempo você tem? Então, é realmente sem celular. Sabe, lembra da questão do alfa? Eu estou presente Presente. aqui. Eu estou presente, porque todo mundo tem um tanquinho emocional. A questão é o tanto que o tanquinho dos nossos filhos estão abastecidos. Sabe? Quando esse tanquinho não está abastecido, a criança começa a emitir comportamentos, porque ela não sabe elaborar, às vezes, como nós duas estamos fazendo aqui. Ela começa a emitir comportamentos. Ela começa a demandando atenção. E Velma, que comportamentos são? Vai depender de muitos fatores, do temperamento da criança, né? Da forma como ela foi educada, mas algum comportamento ela vai emitir, porque na verdade o tanquinho emocional está vazio. Velma, você falou dessa questão, né, da criança em si, e aí antes você disse também sobre a escola, né, que você procurava a professora para saber desse seu paciente. Nesse contexto, a escola ela tem um papel fundamental também para ajudar a família? Tem. Eu trabalhei 20 anos na educação. 20 anos da minha vida eu estive na educação, na escola, como professora, como orientadora educacional, como gerente de ensino, né? Tem o seu papel, né? Não dá para dizer. Muitas pessoas falam assim, Júlia, escola é feito para ensinar matemática, português, não é assim? É claro que é. Mas nós sabemos que ali também é um espaço de formação. Então, a escola, ela pode investir em programas de educação emocional para as crianças, em programas de suporte para as famílias, não é? Mas é claro que ela não pode ocupar o lugar que é da família. Por outro lado, lá no outro extremo, nós temos também famílias que querem delegar para a escola Funções que aquilo são que é função delas. dela. Então, há de ter esse equilíbrio, não é? Cada um exercendo muito bem o seu papel. Nós vemos muitas escolas agora investindo nisso, em educação emocional, né, com atendimento mais humanizado, espaço para que as crianças possam falar sobre o que sentem. Isso é maravilhoso. Mas, às vezes, eu percebo alguns pais esperando que a escola faça a O que função e deles o deveriam papel que é fazer. dele. E eu te questiono isso porque a gente vê um diagnóstico muito grande hoje, por exemplo, de TDAH, de autismo. E eu penso, né, que os professores, enquanto ali sala de aula, eles precisam entender o que esse adolescente, o que essa criança tem, até na hora de passar um conteúdo, por exemplo, né? Eu vou dar mais tempo, né? Você mesmo brinca que o TDAH não gosta de tempo, Uhum. né? Que você tem que é melhor você ir colocando ali de pouquinho em pouquinho para que ele veja aquilo como uma tarefa mais rápida e não mais 10 minutos, mais 15 minutos para resolver aquilo. O professor, quando ele tem essa ciência, quando ele entende o aluno, quando ele entende a funcionalidade dele, seja ele na mesma situação, no mesmo transtorno ou em transtornos diferentes, aquilo flui melhor também para a criança e, consequentemente, para a família? Claro que flui. É o conhecimento, né, gente? É dever do profissional conhecer. É dever. É obrigação. Então, as escolas precisam investir em formações. Né? Você me acompanhou um pouquinho, né, nesse início do ano. Eu estive em muitas escolas dando palestras sobre isso. Como é um cérebro, embora, como eu falei para você, cada um tem o seu padrão, né? Mas existem características que são comuns no transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. O que funciona mais para ele? E o autismo, como que é? E o transtorno específico de aprendizagem, a antiga dislexia, por exemplo? É importante que se saiba disso para que auxilie, gente. Nós estamos ali com o ser humano na nossa frente.
ele é uma vida preciosa. Se eu conhecer, eu consigo intervir melhor, sabe? Como que funciona aquele cérebro, né? Inclusive nas palestras que eu dou, eu levo trechos, né? Claro que não expondo o nome da pessoa, tudo, mas eu levo trechos de um mapeamento de um cérebro de uma criança TDAH. Eu mostro como que estão as ondas cerebrais dessa criança. Eu falo, gente, tá vendo? Vocês vão cansar de pedir para esse menino, para na cadeira, para na cadeira. Ele vai ter toda a intenção de parar. Mas não vai conseguir. É como se eu falasse para uma pedra assim, me dá leite. Ela não tem leite para me dar naquele momento da vida dela, né? Daquela criança, não. Ele pode construir, diferente da pedra, que nunca vai dar. Ele pode construir, sabe? Então, isso eu percebo, Júlia, que quando eu coloco as informações do neurofeedback, do mapeamento, eu percebo que é um dos momentos da palestra que mais comovem os educadores, sabe? Quando eles Uhum. veem, porque aí já não é mensurável, é quantificável, né? O dado está ali. E uma criança que, nesse caso, uma criança super assim, aparentemente alegre. Mas o que mais saiu no relatório, depressão em potencial. Depressão em potencial, ou seja, se essa criança não for acudida, em algum percurso da vida dela, ela pode desenvolver uma depressão. Falando de depressão também um pouquinho agora, tá vendo? Como que cada cérebro é único. E aí você percebe que o neurofeedback ele consegue trazer tudo isso, né? Onde tá? É mais ansioso? É mais Sim, depressivo? Tá com um sim. problema maior disso, Sim, maior às vezes a daquilo? depressão, ela tá linkada a um excesso de produção de alfa. Sabe? A pessoa não consegue sentir nada na vida, nem o ruim, nem o bom. Mas às vezes também a gente percebe um padrão de inversão de ondas. É esperado, Júlia, que o nosso lado esquerdo do cérebro seja mais ativado do que o lado direito. Quando isso acontece dessa forma, a pessoa tem uma perspectiva mais positiva da vida. Mas quando o direito está mais ativado do que o lado esquerdo, a pessoa fica com uma perspectiva mais negativa da vida, mais triste da vida, mais pessimista da vida. Então, uma das coisas que geralmente o programa propõe é uma ativação maior do lado esquerdo, para que essa pessoa consiga ter uma perspectiva mais positiva da vida dela. Então, tá vendo? Não dá para colocar todo mundo num pacote só, gente. Quantas sessões em média tem um neurofeedback hoje, assim, Olha, na eu, média? eu, eu falo que eu gosto de conversar com a minha supervisora para que eu fique tranquila. 40 sessões, para que eu fique tranquila. Tem gente que faz 20. Tem resultado? Claro que tem. Claro que tem. Essa menina que a gente viu, né? A Ela está Suelen. com 17 sessões. Olha a quantidade de resultado que ela já viu. Sabe? Mas, e depende muito do caso também. Quando eu fiz essa formação, eu vi um estudo de caso de um homem que tinha Parkinson. Ele fez 60, se eu não me engano. Só que no estudo de caso que a gente fez, que eles apresentaram, na primeira sessão, ele tinha dificuldade até de ficar parado numa cadeira como essa, de tanto que ele tremia. Na última sessão, ele foi dirigindo. Olha só. Então, para que seria a resposta para o neurofeedback? Né? Para que ele é indicado? Sintomatologia TDAH. Eu fiz o meu treino. Eu deixei de ser TDAH? Mas você consegue controlar O algumas meu cérebro agora é situações. mais funcional. Oxe, eu esquecia qualquer coisa em qualquer lugar. Era o caos. Qualquer coisa em qualquer lugar eu esquecia. Isso me dava um cansaço tão grande e uma frustração tão imensa. Meu marido foi o primeiro que me chamou a atenção. Falou assim, amor, você tá parando de esquecer. Porque vai acontecendo de forma tão sutil, sabe? Que você não vai percebendo. A gente brinca no neurofeedback, é de repente que acontece, sabe? Então, eu nunca vou deixar de ser. Mas aqueles sintomas que muito nos atrapalham, por exemplo, comigo, vou falar da minha experiência. A questão do esquecimento, a ansiedade, hoje muita ansiedade eu tinha, e sono, muito problema de sono. Essas três coisas foi a que mais me impactaram com o treino do neurofeedback. E a minha produtividade, que saiu daqui e foi para cá, né? Porque eu tinha muito maior habilidade de foco, né? Às vezes eu demorava uns 2 semanas para fazer um laudo. Agora eu consigo focar sem distrair tanto.
Sintomatologia para autismo. Ah, a pessoa deixa de ser autista? Não, gente, mas aumenta a qualidade de vida daquele ser humano. Para autista também, criança? Sintomatologia autista, porque vai aumentar, vai melhorar a regulação emocional, pode melhorar questões sensoriais, pode melhorar foco, sabe? Nós recebemos uma criança que ele tinha tantas explosões emocionais que não deu nem para fazer mapeamento dele. Aí a gente entrou com um protocolo direto para a explosão emocional. Acho que a mãe, se eu não me engano, fez umas 10 sessões, deu uma melhorada, sabe? E Porque isso também é um pouco de reflexo da criação ali dos pais? também a gente foi conversando muito, né? Mas no caso dele, a gente foi, ó, ativando essa questão emocional, né? O T3, que está muito na ansiedade, né? E aqui, que é o controle, né? Função executiva, trabalhamos funções executivas. E o controle, para aumentar a habilidade dessa criança em conseguir sentir a emoção, mas sem descontrolar-se daquela forma, porque isso estava trazendo sofrimento para ele e para todo mundo, né? Ele conversava comigo e falava: tia, eu não consigo controlar. E eu me sinto muito mal depois. Eu não consigo controlar. Não consegue mesmo. E para epilepsia, nós temos respostas. Transtornos de personalidade, como borderline, por exemplo, bipolar. Está ali, o transtorno está ali, mas aumenta muito a qualidade de vida. Muito. Questões motoras, sono, dores crônicas, né? E aí a pergunta, por que que uma coisa dessa não é divulgada, né, Júlia? Exatamente. A gente vai Deveria, divulgar. deveria, né, Júlia? Se eu posso Exatamente. alcançar pessoas, né? E depois que você começa a entender essas ondas, colocar, como você bem explicou, a questão da tela, né, da televisão e tudo mais, existe também alguma conversa, Velma, com esse paciente? Você vai ali conversando com ele para entender o que que vem se passando também, igual como se fosse um divã ali com o seu paciente? Como é que funciona Eu isso? preciso fazer. A gente trabalha em parceria com os médicos, né? Às vezes a pessoa é medicada, então esse trabalho de parceria entre a gente e os psiquiatras é muito importante, né? Ninguém retira a medicação de ninguém. Mas, junto com esse psiquiatra, muitas vezes, e isso é muito comum, que a pessoa vai desmamando da medicação. A gente trabalha, se puder fazer em conjunto, né? Com terapia. Porque, veja bem, se você chegar lá para mim, Júlia, nós vamos arrumar, colocar aí como deve ser as suas ondas cerebrais. Mas é importante que você também faça uma terapia para que você aprenda a pensar de forma mais funcional. Né? Então, veja bem, o neurofeedback não vai ensinar a pessoa a pensar, né? Mas é um resultado fabuloso. Olha, eu tenho o caso de uma criança que, quando ele foi fazer esse acompanhamento conosco, nós fechamos o diagnóstico a equipe de profissionais envolvidos fechou o diagnóstico de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Essa criança, na época, tinha 8 anos. Júlia, essa criança estava dando muito problema na escola. Ela não parava. Praticamente, quase todos os dias, ela era encaminhada para orientação educacional, para coordenação, porque ela não parava na cadeira. Um quadro de ansiedade exacerbado. Vamos dizer aqui que uma das comorbidades mais comuns para pessoas com TDAH é a ansiedade, exatamente pelo excesso de sinapse que se faz nesse cérebro. Então, essa criança estava numa situação muito sensível e preocupante. E tinha um agravante nisso. Essa criança, ela tinha episódios diários de sonambulismo à noite. Meu pai. Então, a família estava exausta. Né? Quando a mãe chegou a primeira vez para conversar comigo, ela chorou bastante, porque ela não sabia o que que era. E ele acordava gritando, sabe? Correndo pela casa, subindo no sofá. Quando um adulto ia tentar segurar, ele não estava, ele ficava fora de si, pedindo para não matar, para não pegar, sabe? Era horrível, tadinho. E não era só isso de pesadelo, não. Se ele brincava de pique-pega na escola, à noite ele ficava correndo, batendo na cabeça da mãe, brincando de pique-pega, dormindo, né? Se ele tinha uma briga na escola, por causa de lápis, por causa de alguma coisa, à noite ele reproduzia isso.
Então, nós começamos, esse menino, ele está no 23º treino. E no último treino, na última vez que eu vi a mãe dele falou assim, vem cá, me chamou e falou assim, eu quero te contar uma novidade. Eu falei, o que que foi? Ela falou assim, ele não está mais tomando a medicação e não está tendo mais episódio de sonambulismo nenhum, não está tendo mais esses sonhos. É claro que ele está sonhando, né? Hum. Mas isso aí é no ritmo sensório motor que a gente mexeu. Porque quando você dorme, Júlia, o seu cérebro, ele fica em ativa funcionamento, às vezes até mais. Só que o ritmo sensório motor tem que estar alinhado, tem que estar legal, para que o seu corpo não acompanhe essa ativação cerebral intensa que nós temos em determinados momentos do sono. E como isso estava desregulado no nosso pequeno, quando ele sonhava, o corpinho acompanhava. Sabe? Porque tem que ter ali um equilíbrio muito legal, ao mesmo tempo que está ativado, porque no sonho elabora-se várias coisas. Ao mesmo tempo, o corpinho tem que estar em relaxamento profundo. E era esse desequilíbrio que acontecia no nosso pequeno. Então, o resumo dele, né, até agora, é que ele teve uma melhora significativa na escola, né? Isso eu entrava em contato com a professora semanalmente, Júlio. Como é que tá fulano? No início, mesmo jeito. Na outra semana, e agora? Porque é uma vez por semana. A mesma coisa. Por quê? Porque o cérebro, ele não vai ceder assim de uma hora para outra. Ele construiu tudo aquilo Uma achando que máquina, estava né? protegendo. Mas depois da quinta, sexta sessão, eu comecei a ouvir, ele está mais atento. Ele está prestando mais atenção. A mãe dele falou, ele não está, para fazer atividade em casa, Velma, ele não está mais levantando da cadeira. Ele está parado para fazer a tarefinha de casa. E quando a gente trabalha isso na infância, Velma, vai para a vida? Ou eu vou ter que ir diretamente buscando auxílio para seguir com o neurofeedback? Eu fiz as sessões enquanto criança, como é o caso desse seu paciente. Está fazendo ali as sessões, está vendo o resultado, ainda tem algumas para finalizar. Finalizado, existe algum acompanhamento, por exemplo, ou o meu cérebro já está ok para o resto da minha vida? Então, o que que os estudos longitudinais mostraram, né, acompanhando a pessoa ao longo do tempo? Que o número de recaída é mínimo. Por quê, Júlia? Pensa, o seu cérebro aprendeu a trabalhar de uma forma mais funcional. Para que que ele volta para o padrão anterior? Ele não é bobo. Mas se acontecer um fato, né? O que que desbalançam as nossas ondas? Vamos lá. Pode ser fatores hereditários, por exemplo, uma pessoa com TDAH, por exemplo. Já está bagunçado. Nós já nascemos Já assim, nascemos. premiado. Mas traumas, Uma morte, de repente, de estresse. alguém que. Não, e a questão do trauma, Júlia, às vezes a gente pensa trauma, é uma morte. Cada cérebro, ele tem a sua particularidade para resistir de trauma. Talvez o que o seu registrou, se eu ouvir, eu falo, mas por favor, mas no seu cérebro foi tão impactante que ele registrou aquele evento como um trauma. E como que a gente vê isso? Tem como ver? Tem, tem. Como? Existem áreas que a gente percebe que está hiperativada. Por exemplo, se eu vejo um temporal, né, que a gente chama de T3, T4, se eu vejo ele mega ativado, houve um trauma ali. Não conta pra gente o que que é, né? Mas a gente sabe que houve um trauma ali. E aí o que que a gente vai trabalhar? Arrumar aquilo ali, né? Aí por isso que é importante até. Mas você entende que às vezes a pessoa nem sabe o que que foi? Ela nem sabe. Conscientemente, ela não sabe o que que foi. Mas um cérebro sob trauma, ele vai ter as suas reações. Hum. Às vezes a pessoa fica muito reativa, às vezes ela esquiva, não é? Porque aquele cérebro está registrado ali. É tão interessante, Júlia, é tão tremendo, que dá para perceber, dá para ver se uma criança foi vítima de abuso ou negligência antes da aquisição da linguagem. Olha só. O que que é uma Através das criança? ondas, você fala. Há uma desconexão dos hemisférios, entende? Então, é, aí tem que cuidar rápido, né? Porque isso é um pouco mais sério. Aí a gente pensa que abuso é só questões sexuais, né? Não. É um evento que aconteceu com aquele bebezinho que ele se sentiu tão invadido.
Imagina que uma mãe coloque uma criança numa creche. Imagine que ela contrate uma babá e ninguém está ali para ver. Imagine que essa babá pega essa criança, sacode essa criança e grita com essa criança e joga essa criança. Essa criança, aquele cérebrozinho pequititinho, ele se sente tão ameaçado de morte mesmo, que ele pode desconectar-se. Vai dar problema depois. Vai dar problema. Então, as questões cerebrais, elas são muito. E assim, Júlia, a gente vê, né? Ah, eu vou fazer um check-up, eu vou olhar meu coração, meu estômago, né? Ah, o meu rim. Gente, é difícil ver uma pessoa falando assim, eu vou olhar como é que está o meu cérebro. E ele é o centro de comando, né? É ele que coordena as questões de fome, sede, sudorese. Vamos falar ali das questões, né, autônomas, mas também das nossas ações, reações, respostas emocionais. Ele é o centro de comando. Ele é o centro de comando. Geralmente a pessoa vai no neurologista quando ela percebe que está com algum problema instalado, não é? Mas Exatamente. um trabalho como esse é a pessoa chegar e falar: eu quero ver como é que eu estou. Eu quero ver como que eu estou. E se a gente for pensar bem, é o maior investimento que alguém pode fazer. Sabe por quê? Porque se aqui não estiver legal, você pode ter dinheiro, você não usufrui. Você pode ter excelentes amigos, mas você não consegue usufruir. Sabe? Sua filha, seu filho pode ser maravilhoso. Você Não consegue não nem está ver legal. isso, né? E a vida, ela é tão efêmera, Júlia. A vida, ela é tão efêmera. A gente tem que vivê-la de forma intensa, sabe? Porque ela passa muito rápido. Num piscar de olhos, você vai ver teu filho. Sua filha tem quantos anos? 5. Pois é, daqui a pouco você está vendo um adolescente em casa. Daqui até a sua adolescência, é importante que você esteja inteira para viver. Cada momento. Porque eu vou dizer uma coisa para você. O tempo é impiedoso. Não volta. E essa questão, Velma, voltando um pouquinho, falando dos filhos, né? Hoje a gente tem, assim, é uma realidade um pouco também da minha casa, mas não necessariamente só isso. É aquela questão dos pais que trabalham muito, trabalham, e os filhos estão lá, quero brincar, quero ir no colo, né? Até um pouco tempo atrás, a gente estava com isso lá em casa, né? Mamãe, me dá colo. Não, mas é sem celular, porque eu trabalho com isso. Então, fica aqui o tempo inteiro. Não, mamãe, sem celular. Dá seu celular aqui que ele é chato, né? E foi aí que eu comecei a falar, cara, isso é um sinal que ela tá me dando. Ela tá chamando o meu celular de chato porque o celular tá ocupando um lugar que poderia ser dela. Como os pais devem trabalhar isso? Eu sei que existem situações e situações, não dá para dizer como um todo. É personalizado isso, no caso. Mas, assim, existe alguma coisa assim, se entregue totalmente naquele momento para o seu filho, dedique uma hora do seu dia, não vai deixar você nem mais rico, nem mais pobre, mas isso vai ajudar o seu filho a estar mais conectado, por exemplo, com você lá na frente, ou a ser um ser humano melhor, porque ele recebeu a atenção que ele tanto queria na infância, algo nesse contexto? Atenção, Júlia, é uma necessidade básica do ser humano, principalmente da criança. A gente não pode ficar como se vivesse numa utopia. Nós precisamos trabalhar, não é, Júlia? Exato. Temos os nossos boletos para pagar. E eles também, E com o não tempo, são espero. impiedosos. Não é? Mas o que, que a gente fala? Invista em qualidade de tempo. Porque vamos supor que uma mamãe não trabalhe fora, mas é uma mamãe muito brava. Então, Então sempre começa, existe como esses você dois. passou a semana. Por quê? Porque o que ele me diz vai me dizer se eu estou no caminho ou se eu mudo aquele treino. Né? Então, como você passou a semana, essa semana eu não dormi bem, essa semana aconteceu esse fator que eu estou um pouco mais ansiosa. É claro que tem o momento da troca dos eletrodos, né? É claro, Júlia, que a gente não vai deixar de conversar com essa pessoa e já ajudá-la a ter pensamentos mais Mais funcionais, funcionais, né? Mas exatamente. espera aí, qual a evidência que você tem que esse pensamento seu ele é verdadeiro? Você tem algum fato e dado que comprova isso? Não, mas eu sinto que a pessoa não gosta de mim. Por quê? Pela cara que ela fez. Entende? Então você vai ajudar a pessoa a aprender que pensamento tem que ser baseado em dado e fato. Uhum.
e não em Não, percepções. É percepções. claro que a gente vai aproveitando para fazer isso, mas o ideal é que a pessoa tenha o seu momento exclusivo para terapia também. Esse é o ideal. Saúde mental tem muito assunto, né, Velma? Se a gente ficar aqui, vai mais 2 horas conversando. Né? É, teria algo assim para a gente finalizar aqui que você não pode ir embora daqui do cast, do bom, do sem roteiro, sem falar assim, poxa vida, não falei isso. Que é importante, assim. A gente falou muita coisa importante aqui, né, para as pessoas, para quem está em casa, mas tem algo assim, um recado, de repente para os pais, uma mensagem, né, para que eles não deixem de lado essa saúde emocional deles e dos filhos também, algo que você, enquanto profissional, gostaria de falar? Eu acho importante a gente colocar, Júlia, que nenhum diagnóstico que a pessoa possa ter é uma sentença. Isso não nos define. Por exemplo, como TDAH, que eu recebi o meu diagnóstico tardio, né? Eu tive. Como TDAH, isso eu não sou só o TDAH. Ele só faz parte de mim, ele não me define. Nenhum diagnóstico é uma sentença absoluta. Não te define. Você é muito mais do que o diagnóstico que você possa ter. E que existe formas de buscar através do neurofeedback, às vezes medicação, terapia, melhora na qualidade de vida. E é importante que a pessoa se sinta digno e merecedor de usufruir isso, para que ela tenha condição de ser a sua melhor versão para ela, para os familiares que ela ama, para a sociedade, para o trabalho. É como eu disse para você, muito mais rápido do que a gente pensa. De repente, se chegarmos até lá, estaremos na nossa velhice, bem enrugadinho. E aí, vamos olhar para trás e vamos ver o quê? Então, o momento é agora, né? O que eu gostaria de dizer, Júlia, é não adie isso. Não adie, que o ano de 2025 seja para você buscar isso. Não adie a busca da saúde mental. É mais sério do que a gente pensa, mais relevante do que muitos consideram. É isso aí, saúde mental é vida, né, doutora? Gente, muito obrigada Eu pela que tua agradeço. participação. Com certeza a doutora Velma virá mais vezes aqui no Sem Roteiro, porque a gente vai precisar falar sobre neurofeedback, sobre saúde mental e sobre inúmeras situações aí desse mundo, né, da psicologia que nos ajudam todos os dias a sermos ser humanos melhor, pessoas melhores em nossa casa e principalmente pessoas melhores para nós, né? Velma, muito Eu que obrigada pela sua agradeço. participação Obrigada, aqui. Júlia. Obrigada para você que nos acompanhou também. E lembrando que na próxima semana nós temos uma entrevista muito bacana também com o advogado Matheus Pigão, que vai falar um pouquinho aí sobre o mundo agro, né? Agro é top, agro é vida e Mato Grosso é muito agro e você precisa estar ligadinho aí para entender mais deste mercado. Obrigada, Velma. Um abraço para você que está em Obrigada. casa e até a próxima.